Você está carregando um cadáver nas costas. Você olha no espelho e vê o mesmo rosto de sempre, mas sente o cheiro da podridão. É a sua identidade antiga apodrecendo enquanto você finge que está vivo. Você diz que quer mudar, que quer ser forte, que quer construir a vida dos sonhos, mas continua contando a mesma história triste sobre o seu passado como se fosse carteira de identidade. Eu sou assim porque meu pai... Eu não consigo por causa do que aconteceram comigo. Você transformou o trauma em muleta e agora anda pela vida mancando de propósito. Para nascer o homem que você quer ser, o menino que você é precisa morrer. E não é morte metafórica bonita de filme. É morte real brutal que dói no osso. Você vai ter que matar pedaços de si mesmo que te acompanham há décadas. Vai ter que enterrar hábitos, cortar pessoas, queimar histórias. E ninguém vai fazer isso por você. Nenhum guru, nenhum terapeuta, nenhuma motivação de rede social. Só você sozinho com a pá na mão, cavando a cova da própria versão fracassada. A maioria vai fechar esse vídeo agora porque prefere carregar o cadáver do que enfrentar o funeral. Se você tem estômago para ouvir até o fim, deixe o seu like como sinal de que você não é criança que precisa de proteção. É guerreiro que aceita a verdade dura. A primeira fase é brutal. Reconhecer o cadáver. Fase 1. O reconhecimento do cadáver. Você olha para a própria vida e sente o cheiro. Não é metáfora. É podridão real. Os seus hábitos fedorentos, as suas amizades tóxicas, as suas conversas vazias sobre nada. Tudo isso pertence a alguém que você não quer mais ser. Mas você continua carregando esse cadáver nas costas, fingindo que está vivo, maquiando a decomposição, tentando reanimar o que já morreu há anos. A sua identidade antiga falhou. Você sabe disso. Ela não te levou para onde você queria ir. Ela não construiu o que você prometeu construir. Ela não te transformou no homem que você jurou que seria. Mas você ainda se agarra a ela porque tem medo do vazio. Tem medo de admitir que desperdiçou anos sendo alguém que não merecia existir. Então você segura o cadáver, abraça a podridão e continua fingindo que está tudo bem, enquanto a vida que você queria viver passa distante. Você mantém a identidade morta por covardia, porque matar quem você era significa admitir que você falhou. Significa olhar para os últimos 5, 10, 15 anos e reconhecer que aquela pessoa era fraca, preguiçosa, medíocre, e o ego não aguenta isso. O ego prefere defender a versão falida de você do que aceitar a humilhação de começar do zero. Então você fica preso, nem vivo, nem morto, apenas existindo no limbo entre quem você era e quem você poderia ser. Reconheça o cadáver agora sem maquiagem. Pegue papel e caneta e escreva o título: Quem eu era. Embaixo, liste com honestidade brutal todos os comportamentos, hábitos, crenças e desculpas que definem a versão antiga de você. Escreva tudo. Eu era o homem que procrastinava. Eu era o homem que reclamava. Eu era o homem que prometia e não cumpria. Eu era o homem que culpava os outros. Não poupe nada. Cada linha é confissão. Cada palavra é reconhecimento de que aquela identidade falhou. Quando terminar a lista, leia em voz alta, sozinho, sem testemunhas, apenas você e a verdade nua. Você vai sentir vergonha queimando no peito. Bom, essa vergonha é o primeiro sinal de que você ainda está vivo por dentro, de que alguma parte de você se recusa a aceitar a mediocridade como destino permanente. Marco Aurélio escreveu que podemos descartar a opinião em qualquer momento e navegar para águas calmas. Mas ele estava falando de opiniões externas. O que você precisa descartar agora é a opinião interna que você tem sobre si mesmo, a narrativa que você conta há anos de que é assim que eu sou. Não é. Isso é quem você era. E quem você era está morto. Você só ainda não enterrou. Ele para de maquiar o cadáver e começa a cavar a cova. Fase 2. O luto necessário. Matar quem você era dói mais do que você imaginava. Você reconheceu o cadáver, admitiu que aquela versão falhou, mas agora vem a parte que ninguém te prepara. A saudade. Você sente falta do conforto patético da mediocridade.
Sente falta de quando podia culpar os outros. Sente falta da validação barata que recebia por ser o coitadinho, o que passou por tanta coisa, o que tem suas razões para não vencer. Você está de luto pela sua própria fraqueza, e isso é vergonhoso, mas é real. Você foi condicionado a romantizar a própria dor, a transformar trauma em identidade, a usar o passado como desculpa permanente para não agir no presente. Eu sou assim por causa da minha infância. Eu não consigo por causa do que aconteceu comigo. Você não entende pelo que eu passei. Você construiu o castelo inteiro em cima da história triste, e agora que precisa demolir esse castelo para construir fortaleza de verdade, você sente que está perdendo algo valioso. Mas não está. Você está perdendo correntes que te mantinham preso. Permita-se sentir o luto agora, mas com prazo de validade. Reserve um dia, apenas um, para fazer a despedida. Sente sozinho em lugar silencioso. Pegue a lista que escreveu na fase 1 com todos os comportamentos da versão antiga. Leia em voz alta como se estivesse falando com pessoa que morreu. Agradeça ao velho eu por ter te trazido até aqui. Mesmo que tenha sido tropeçando, caindo, falhando, você chegou vivo. Diga em voz alta: obrigado por me manter vivo, mas você não serve mais, eu preciso de alguém mais forte agora, e esse alguém não é você. Depois do agradecimento, queime o papel, literalmente. Acenda fogo numa lata de metal ou pia com água por segurança. Queime a lista enquanto repete: isso era quem eu era, não é mais quem eu sou. Observe as cinzas. Isso é tudo que resta da identidade antiga. Pó, nada. Não há volta. Não há ressurreição. Aquela pessoa morreu e você assistiu ao funeral. Nos dias seguintes você vai sentir vontade de voltar. Vai querer contar a história triste de novo. Vai querer usar o passado como escudo contra as exigências do presente. Corte na raiz. Toda vez que pegar a si mesmo, começando a frase com "eu sou assim porque", pare no meio. Morda a língua se preciso. Aquela narrativa pertence ao morto, não a você. Sêneca escreveu que não sofremos por causa das coisas que nos aconteceram, mas por causa da opinião que formamos sobre elas. Você formou a opinião de que o passado te define. Agora precisa formar opinião nova. O passado aconteceu, mas não comanda o presente. Você não é soma dos traumas. Você é soma das escolhas que faz a partir deste momento. Ele chora a morte do menino para que o homem possa respirar. Fase 3. A queima dos arquivos. A história triste. Você ama a sua história triste. Você conta ela para qualquer um que tenha paciência de ouvir. Eu sou assim porque meu pai foi ausente. Eu sou tímido porque na escola me zoavam. Eu não consigo confiar porque fui traído. Você transformou o trauma em carteira de identidade. E agora anda pela vida exibindo as cicatrizes como se fossem medalhas de honra. Mas não são. São correntes que te prendem ao passado. E enquanto você continuar contando essa história, você nunca vai escrever uma nova. A história triste te dá algo que você não quer admitir. Desculpa permanente. Quando você falha, pode apontar para o passado e dizer: não é culpa minha. Olha o que aconteceu comigo. Quando não age, pode justificar: é porque eu tenho esse trauma. A narrativa de vítima te libera da responsabilidade. E responsabilidade dói. Então, você prefere continuar sendo a pessoa quebrada pela vida do que se tornar a pessoa que quebra os obstáculos. Você escolheu o papel de vítima porque é mais fácil que o papel de guerreiro. Queime o roteiro antigo agora sem piedade. Pegue papel e escreva todas as histórias tristes que você usa como muletas. Eu sou X porque isso aconteceu. Liste todas, cada desculpa, cada justificativa baseada no passado. Quando terminar, leia em voz alta pela última vez. Depois, rasga em pedaços pequenos e joga no lixo. Ou melhor, queima de verdade. Vê as histórias virarem cinzas e diz em voz alta: isso aconteceu, mas não me define mais. A partir de hoje, eu não tenho passado que me impeça. Eu sou quem eu escolho ser agora. Pare de contar a história triste para as pessoas. Quando alguém perguntar sobre o seu passado, responda com um presente. Não importa de onde vim,
importa para onde vou. Quando a conversa derivar para traumas compartilhados, saia. Você não pertence mais ao clube das vítimas. Você está construindo identidade nova baseada em ação, não em lamento. Epicteto nasceu escravo, foi torturado, ficou aleijado, mas ele não passou a vida contando a história de como foi maltratado. Ele se tornou um dos filósofos mais respeitados de Roma porque decidiu que o passado não comandava o presente. Você tem a mesma escolha, mas precisa fazer a escolha de verdade. Não apenas dizer que escolheu enquanto continua usando o passado como desculpa. Sem a história antiga, você se torna uma página em branco perigosa. Deixe seu like se você está pronto para reescrever a sua história. Fase 4. O isolamento da crisálida. Você quer mudar de verdade, mas não quer desaparecer. Quer se transformar, mas continuar frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, tendo as mesmas conversas vazias. Você acha que pode virar borboleta em público, com plateia assistindo e aplaudindo cada etapa. Não pode. A lagarta não se transforma no meio da multidão. Ela se tranca no casulo, no escuro, sozinha, e ali, em isolamento absoluto, rasga a própria pele e reconstrói o corpo do zero. Você tem medo de sumir porque acha que as pessoas vão te esquecer. Mas o problema é justamente o oposto. Elas vão te lembrar. Elas vão te lembrar de quem você era. Os velhos amigos vão dizer, relaxa aí, você está exagerando. A família vai dizer, você sempre foi assim, para de fingir. O círculo social antigo vai fazer de tudo para te puxar de volta ao padrão, porque a sua mudança os incomoda. Ela espelha a fraqueza deles. Então eles vão sabotar, mesmo sem malícia, porque é mais fácil te manter no lugar do que questionar porque eles mesmos não mudaram. Você precisa sumir agora por período definido. Não é para sempre. É estratégico. 3 meses no mínimo. 6 é melhor. Durante esse tempo, corte o contato social desnecessário. Recuse os convites. Não explique demais. Diga apenas, estou focado em um projeto pessoal. Te vejo em alguns meses. Quem realmente importa vai entender e esperar. Quem reclama e pressiona nunca te quis bem. Apenas queria companhia para a própria mediocridade. Use o isolamento para reconstrução intensiva. Treine todos os dias sem falhar. Leia os livros pesados que você sempre adiou. Trabalhe no projeto que você prometeu começar há anos. Acorde cedo. Durma cedo. Elimine todas as distrações. Seu celular vira ferramenta, não entretenimento. Redes sociais no modo fantasma ou desinstaladas completamente. Você está morto para o mundo antigo. E no escuro desse casulo, longe dos olhares e das opiniões, você se permite desmoronar e reconstruir sem julgamento. Marco Aurélio passava meses no campo de batalha longe de Roma. Nesse isolamento forçado, ele escrevia suas meditações, as reflexões que moldaram quem ele se tornaria. Ele usava a solidão como forja. Você precisa fazer o mesmo. O isolamento não é punição, é proteção. É o espaço sagrado onde a nova identidade pode crescer sem ser pisoteada pelas expectativas dos outros. No escuro do casulo, a metamorfose começa a rasgar a pele. Fase 5. A morte do nome. Você responde quando te chamam de o preguiçoso. Você ri quando te chamam de o zoeiro. Você aceita quando te definem como o tímido ou o ansioso. Você deixou as pessoas te rotularem e agora carrega esses rótulos como se fossem sentenças permanentes. Toda vez que alguém te chama por esses apelidos, você reforça a identidade morta que deveria estar enterrada. Você se tornou prisioneiro do que os outros decidiram que você é. Esses rótulos foram criados pela versão antiga de você. Aquela pessoa falhou. Aquela pessoa morreu. Mas você continua permitindo que os outros a mantenham viva através das palavras. Quando seu amigo diz, você sempre foi assim, você aceita como se fosse verdade imutável, em vez de reconhecer que aquilo era quem você era, não quem você é. Você tem medo de decepcionar a imagem que os outros têm de você, então você performa o personagem antigo mesmo depois de ter jurado matá-lo. Mate o nome agora, parando de responder aos rótulos. Quando alguém te chamar de preguiçoso, não ria junto.
Olhe nos olhos e diga: eu era, não sou mais. Não explique, não justifique, apenas afirme a nova realidade. Quando tentarem te definir pelo passado, corte na raiz. Isso não se aplica mais a mim. A maioria vai achar estranho, alguns vão zombar. Deixe. A opinião deles sobre você morreu junto com a versão antiga. Crie agora o novo avatar deliberadamente. Pegue papel e escreva o título: Eu sou. Embaixo, liste os atributos do homem que você está se tornando. Não baseado em quem você era, mas em quem você decidiu ser. Eu sou disciplinado. Eu sou direto. Eu sou focado. Eu sou implacável com meus objetivos. Leia essa lista todos os dias em voz alta. Quando tomar decisões, pergunte: o homem que eu sou faria isso? Se a resposta for não, não faça. Haja de forma tão diferente que seu próprio nome pareça estranho na boca dos outros. Quando te perguntarem o que aconteceu com você, sorria e responda: eu morri. Esse aqui é outro. Não tente convencer ninguém. Apenas viva a nova identidade com tanta convicção que eles não tenham escolha se não aceitar ou se afastar. Epicteto ensinava que não somos o que os outros dizem sobre nós, somos apenas nossas escolhas. Mas você precisa fazer as escolhas que confirmam a nova identidade todos os dias. Uma vez não basta. 100 vezes não basta. Você precisa provar para si mesmo, através de ação repetida, que aquele rótulo antigo não se aplica mais. Ele se torna um estranho para quem achava que o conhecia. Fase 6. O ritual do desapego material. Você matou a identidade antiga no papel, mas o cadáver ainda está espalhado pelo seu quarto. Aquelas roupas largas que você usava para esconder o corpo gordo, aquele boné que você nunca tirava porque tinha vergonha da careca, aqueles objetos sentimentais que só te lembram de quem você era quando era fraco. Você diz que quer renascer, mas vive cercado pelos pertences do morto. O ambiente físico ancora a energia antiga, e enquanto você dormir no mesmo quarto bagunçado, sentar na mesma cadeira quebrada, usar as mesmas roupas fedorentas da derrota, você vai continuar sendo a mesma pessoa. O apego material não é sobre valorizar memórias, é sobre ter medo de soltar. Aquela camiseta do ex-relacionamento, aquele presente de alguém que te traiu, aqueles objetos que um dia podem ser úteis. Você acumula lixo emocional disfarçado de objetos físicos porque soltar significa admitir que aquele capítulo acabou. E você ainda não está pronto para virar a página porque tem medo do que vem no próximo capítulo. Então você vive no museu da própria mediocridade, cercado pelas relíquias do fracasso. Faça a limpeza brutal agora, sem piedade. Reserve um dia inteiro. Pegue 3 sacos de lixo grandes. Abra o guarda-roupa e seja honesto. Essa roupa pertence ao homem que estou me tornando ou ao cadáver que estou enterrando? Se for do cadáver, vai para o saco. Sem talvez, sem posso precisar um dia. Fora. Doe o que presta. Jogue fora o que não presta. Mas tire do seu espaço. Faça o mesmo com os objetos sentimentais. Aquela carta da ex, aquela foto do tempo que você era gordo, aquele troféu de quando você era promissor, mas nunca cumpriu a promessa. Tudo que te ancora ao passado vai embora. Se dói soltar, é exatamente por isso que precisa ser solto. A dor é o sinal de que você está arrancando a raiz, não apenas cortando as folhas. Mude a aparência física deliberadamente. Corte o cabelo de forma radicalmente diferente. Se você sempre usou barba, raspe. Se sempre raspou, deixe crescer. Mude a forma como você se veste. Compre 2 peças de roupa que o homem antigo nunca teria coragem de usar. Vista. Sinta o desconforto. Esse desconforto é você saindo da pele velha. Limpe o quarto até parecer espaço novo. Jogue fora a bagunça. Organize o que fica. Abra a janela e deixe o ar novo entrar. Quando você entra no quarto limpo, deve sentir que está entrando em território desconhecido, não na caverna familiar onde o velho você morava. Sêneca escreveu que a riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Você acumula objetos porque acha que eles te definem, mas eles apenas te aprisionam. Quando você solta tudo que não serve mais, cria vácuo. E a natureza
odeia vácuo. Esse espaço vazio vai ser preenchido, mas agora por você escolher o que entra, não por acumular lixo por inércia. Ao limpar o espaço, ele abre vácuo para o novo poder entrar. Fase 7. A definição do código. Você matou a versão antiga, limpou o ambiente, sumiu do radar. Mas agora vem a pergunta que te assusta. Quem você é sem as velhas regras? A versão antiga não tinha código, apenas reagia. Acordava quando dava vontade, comia o que aparecia pela frente, cedia a qualquer impulso. Você era um acidente ambulante, uma série de reações químicas sem propósito. E agora que o velho eu morreu, você está flutuando no vazio sem direção. Você precisa de leis, não as leis que a sociedade impõe, as leis que você cria para si mesmo. Você vive sem código porque ter código exige comprometimento. Exige dizer não quando tudo em você quer dizer sim. Exige levantar às 5 da manhã, mesmo quando está cansado. Exige treinar mesmo doente. Exige manter a palavra mesmo quando seria mais fácil quebrar. Ter código significa que você não pode mais se justificar. Você prometeu. Então, você cumpre. E isso é aterrorizante para quem passou a vida inteira fazendo apenas o que era confortável. Escreva seu código de honra agora com clareza brutal. Pegue papel e caneta. Não digital, não no celular. Papel e caneta porque isso força compromisso físico. Escreva o título, Meu Código. Embaixo, liste as leis não negociáveis que vão governar a nova identidade. Seja específico. Não escreva, vou ser disciplinado. Isso não significa nada. Escreva. Acordo às 5 horas todos os dias, sem exceção. Treino 6 dias por semana. Não consumo pornografia, não reclamo, não culpo, não minto. Cada lei é linha na areia que você não cruza. Defina o que você tolera e o que você rejeita. Eu não aceito desrespeito da minha própria boca. Eu não tolero mediocridade nas minhas ações. Eu não permito que impulsos comandem minhas decisões. Essas leis não são sugestões, são a constituição de ferro que governa quem você está se tornando. Quando você quebra uma lei do código, você não está apenas falhando, está traindo a si mesmo. Marco Aurélio acordava todos os dias e recitava suas próprias regras. Ele era imperador de Roma, mas ainda assim seguia código pessoal mais rígido que qualquer lei romana. Ele sabia que sem código, até o homem mais poderoso vira escravo dos próprios impulsos. Você não tem império para governar, mas tem a própria vida. E sem código, você vai governá-la tão mal quanto governava antes. Coloque o código em lugar visível. Leia todos os dias ao acordar. Quando tiver que tomar decisão difícil, consulte o código. Isso está alinhado com minhas leis ou estou traindo meu próprio código? Se estiver traindo, não faça. Simples assim. Você deixa de ser acidente e passa a ser projeto arquitetado. Ele deixa de ser um acidente e passa a ser um projeto arquitetado. Se você tem um código, comente. Eu sigo minhas próprias leis. Fase 8. O teste de fogo. A recaída. Você fez todo o ritual. Matou a identidade antiga, queimou as histórias, criou o código. E agora acha que está seguro. Mas o universo não aceita mudança sem teste. A vida vai enviar provação brutal para verificar se a transformação é real ou apenas teatro. O vício antigo vai bater na porta. O ex-amor vai mandar mensagem às 3 da manhã. Os amigos tóxicos vão te chamar para só uma cerveja. A preguiçosa vai sussurrar, você merece um dia de folga. E nesse momento, tudo que você construiu vai para o teste de fogo. Você vai querer ceder porque a tentação não vem como inimigo óbvio. Ela vem disfarçada de nostalgia. Lembra como era bom? Só dessa vez não vai fazer mal. Você mudou demais, relaxa um pouco. O cérebro vai fabricar 1000 justificativas racionais para você voltar ao padrão antigo. E a verdade que ninguém te conta é essa. A recaída não acontece por fraqueza. Acontece porque você ainda não cortou completamente a corda que te prende ao passado. Quando o teste vier, e vai vir, não negocie. Não entre em debate interno. Não pese prós e contras. Você já decidiu quem é. Agora é só executar a decisão. Quando o vício bater, diga em voz alta, aquele cara morreu.
Eu não faço mais isso. Quando o ex ligar, bloqueie sem responder. Quando os amigos chamarem, diga não sem explicação. Você não deve satisfação sobre quem você se tornou para quem te conhecia quando você era fraco. O momento da tentação dura menos de 5 minutos se você não alimentar. Saia fisicamente do ambiente. Caminhe. Corra. Faça 100 flexões. Ligue para alguém do novo círculo que te apoia. Mas não fique parado negociando com o demônio. A negociação já é a derrota. Quando você resiste pela primeira vez, quando diz não ao padrão antigo no momento de maior vulnerabilidade, algo muda permanentemente. Você prova para si mesmo que a mudança não é fase. É escolha consciente e repetida. Você sela o pacto com o futuro através da ação no presente. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo é o caminho. A tentação não é falha no processo, é parte essencial dele. Você só sabe se realmente mudou quando enfrenta a oportunidade de voltar e escolhe não voltar. Ao dizer não ao passado, ele sela o pacto com o futuro. Fase 9. A adoção da sombra. Você sempre foi o bonzinho, o educado, o que não incomoda ninguém, o que engole desrespeito e sorri. Você foi condicionado a reprimir qualquer traço de agressividade, qualquer ambição de poder, qualquer desejo de domínio. Te disseram que ser forte é ser violento, que querer poder é ser corrupto, que demonstrar agressão é ser primitivo. Então você castrou a própria força. Você enterrou o leão que existe dentro de você e se transformou em cordeiro domesticado. E agora vive sendo devorado por lobos que nunca tiveram vergonha de ser o que são. Você reprimiu a sombra porque tinha medo dela. Medo de descobrir que é capaz de violência quando necessário. Medo de admitir que quer dominar, conquistar, vencer. Medo de aceitar que existe fogo dentro de você que poderia queimar tudo. Então você fingiu que esse lado não existe. Mas ele existe, e quanto mais você reprime, mais ele vaza de formas distorcidas. Passivo-agressividade, ressentimento silencioso, raiva reprimida que explode nos momentos errados contra as pessoas erradas. Integre a sombra agora, reconhecendo que você tem capacidade de agressão. E isso não é defeito, é ferramenta. Pegue papel e escreva o título, Minha Sombra. Liste todos os impulsos que você sempre reprimiu por medo de ser pessoa ruim. Eu quero poder. Eu quero dominar meu campo. Eu sou capaz de agressão quando ameaçado. Eu tenho ambição brutal de vencer. Leia em voz alta sem julgamento. Esses não são defeitos. São características de predador que você negou porque te ensinaram a ser presa. A diferença entre você e o psicopata não é que ele tem sombra e você não. É que ele é dominado pela sombra sem consciência. Você vai integrar a sombra com controle. Vai canalizar a agressão para o treino, para os negócios, para a defesa do que importa. Vai usar a ambição para construir império, não para destruir inocentes. Vai aceitar o desejo de poder e usá-lo para moldar a própria vida em vez de controlar os outros. Quando você integra a sombra, você se torna perigoso no melhor sentido. Você não é mais o cara que aceita qualquer coisa para manter a paz. Você é o cara que define limites claros e está disposto a enforçá-los. As pessoas sentem a diferença. Você entra em sala e a presença muda. Não porque você é agressivo, mas porque você é capaz de agressão controlada. E isso é respeitável. Ele deixa de ser um cordeiro e se torna um leão consciente. Fase 10. O batismo de ação. Você fez todo o trabalho interno, escreveu as listas, queimou os papéis, criou o código, integrou a sombra. Mas até agora tudo aconteceu dentro da sua cabeça. Pensamentos, intenções, promessas, e você pode continuar assim para sempre, sendo a pessoa nova apenas no teatro da imaginação, enquanto continua agindo como a versão antiga no mundo real. Identidade não é o que você pensa sobre si mesmo, é o que você faz. E chegou a hora de fazer algo que o velho você jamais teria coragem de fazer. Você adia a ação, porque a ação tem consequências irreversíveis. Quando você apenas pensa em mudar, sempre pode voltar atrás. Estava só considerando. Mas quando você age, quando você pede demissão do emprego que te sufoca, quando você abre a empresa que sempre quis, quando você convida a mulher que te intimida,
Quando você entra no ringue pela primeira vez, você cruza a linha da qual não há retorno. O mundo vê, as pessoas reagem. Você não pode mais fingir que estava só planejando. A ação te expõe. E você tem medo de ser exposto porque ainda duvida se a nova identidade é real ou apenas fantasia bem ensaiada. Execute agora um ato massivo de coragem que funcione como batismo. Não pode ser algo pequeno e seguro. Precisa ser algo que te assuste. Algo que o velho você olharia e diria: eu nunca faria isso. Identifique qual é essa ação para você. É pedir demissão do trabalho que te mata por dentro? É gravar e postar o primeiro vídeo expondo suas ideias? É abrir o negócio que você sempre adiou? É confrontar a pessoa que você sempre temeu? É entrar na primeira competição ou desafio físico real? Escolha e execute dentro de 7 dias. Não negocie. Não espere o momento perfeito. Momento perfeito não existe. Existe apenas o momento em que você decide agir. Quando você executa a ação, algo químico acontece no corpo. O medo continua presente, mas você age apesar dele. E cada célula do seu corpo registra: eu sou capaz disso. Não é teoria, é evidência empírica. Você fez. Você sobreviveu. O mundo não desabou. E agora você tem prova concreta de que não é mais quem era. Epicteto dizia que não devemos esperar estar prontos para agir. Nos tornamos prontos através da ação. A coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante. Você não vai sentir confiança antes de pular. Você sente confiança depois de ter pulado e perceber que não morreu. A ação grita o que as palavras apenas sussurravam. Fase 11. A morte da validação. Você ainda precisa que os outros vejam, que reconheçam, que aplaudam. Você mudou, mas não consegue parar de contar para todo mundo sobre a mudança. Posta foto do treino. Anuncia os planos. Espera os comentários de parabéns, você está diferente. Como se fossem combustível, sem o qual você não consegue continuar. Você viciou em validação externa. E isso prova que a transformação ainda é performance para a plateia, não mudança real para si mesmo. O homem antigo era escravo da opinião alheia. Ele só se sentia bem quando alguém dizia que ele estava bem. Ele só acreditava na própria força quando o outro confirmava: você está forte. Ele precisava de testemunhas para cada vitória, porque sozinho, no silêncio, ele não conseguia validar a própria existência. Você jurou que matou aquele homem, mas se ainda precisa de aplausos para continuar, ele continua vivo comandando suas ações. Mate a necessidade de validação, agora praticando o silêncio operacional. Pare de anunciar seus planos. Pare de postar cada pequena vitória. Pare de esperar que as pessoas notem que você mudou. Faça o trabalho em silêncio absoluto por 90 dias. Treine sem postar. Construa sem anunciar. Mude sem explicar. Quando alguém perguntar o que você está fazendo, responda: trabalhando. Ponto. Sem detalhes. Sem busca de validação disfarçada de compartilhamento. A autossuficiência é a marca final da maturidade. Você precisa chegar no ponto onde a opinião dos outros, positiva ou negativa, não muda absolutamente nada sobre quem você é e o que você faz. Quando alguém elogia, você agradece educadamente, mas não infla. Quando alguém critica, você ouve se for útil e descarta se for lixo, mas não murcha. Você se tornou seu próprio juiz, seu próprio pai, sua própria fonte de aprovação. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo, mas escrevia suas meditações apenas para si mesmo. Ele não buscava aprovação, não explicava suas decisões para a plateia. Ele sabia quem era no silêncio da própria mente, e isso era suficiente. Ele não precisa que acreditem nele, pois ele sabe quem é. Inscreva-se para continuar matando seu velho eu diariamente. Fase 12. A seleção natural. As pessoas antigas estão desaparecendo da sua vida. Os velhos amigos param de te chamar. A família diz que você mudou com um tom de acusação. Os conhecidos te olham com estranheza. E você sente uma pontada de dor, uma voz interna sussurrando: será que eu errei? Será que eu estou me isolando demais? Mas a verdade que você precisa aceitar é essa. Eles não estão se afastando porque você virou pessoa ruim.
Eles estão se afastando porque você virou o espelho que reflete a fraqueza deles. E ninguém gosta de ver a própria covardia refletida. Você operava em frequência baixa, reclamação, procrastinação, mediocridade confortável. E todos ao seu redor vibravam na mesma frequência. Vocês se validavam mutuamente. Tá difícil para todo mundo. A vida é assim mesmo. Pelo menos a gente tem um ao outro. Mas quando você subiu de frequência, quando começou a acordar cedo, treinar pesado, trabalhar com propósito, falar com clareza, você se tornou incompatível com aquele círculo. Você não fala mais a mesma língua. Você não ri das mesmas piadas. Você não tolera as mesmas conversas vazias sobre nada. Aceite a seleção natural agora sem culpa. Não é crueldade, é evolução. Quando você sobe de nível, algumas pessoas não conseguem acompanhar. E não é trabalho seu carregá-las. Você ofereceu exemplo silencioso. Você mostrou que é possível mudar. Se elas escolhem ficar onde estão, isso é decisão delas. Você não pode viver no porão só para fazer companhia para quem tem medo da luz. Observe quem fica. Observe quem aparece. Quando você opera em frequência alta, você atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Novos aliados surgem. Pessoas que respeitam disciplina. Pessoas que constroem em vez de reclamar. Pessoas que cobram de você quando você fraqueja em vez de validar a fraqueza. Esse é o círculo que você merece. Não o círculo que você tinha por inércia, mas o círculo que você conquistou através da transformação. Sêneca escreveu que não devemos temer a solidão de quem busca a excelência, porque essa solidão é temporária até encontrarmos os iguais. Os fracos andam em manada, porque precisam de validação constante. Os fortes andam sozinhos, até encontrar outros fortes dignos de caminhada conjunta. Ele perde peso morto e ganha altitude. Fase 13. O perdão ao menino. Você odeia quem você foi. Cada vez que lembra do menino gordo e tímido, sente nojo. Cada vez que pensa no jovem covarde que deixou oportunidades passarem, sente raiva. Você carrega ressentimento contra a própria versão passada, como se ela fosse inimigo separado de você. Mas não é. Aquele menino assustado, aquele jovem confuso, eles foram você fazendo o melhor que conseguiam com as ferramentas que tinham. E enquanto você continuar odiando o passado, vai carregar veneno que contamina o presente. Você pune a si mesmo pelo que não sabia fazer quando não tinha sido ensinado. Você se culpa por ter sido fraco quando ninguém te ensinou a ser forte. Você sente vergonha das escolhas covardes que fez quando estava cercado apenas por covardes. Isso não é justiça, é crueldade. Você está exigindo que o menino de 10 anos tivesse a sabedoria do homem de 30. Está cobrando que o jovem de 20 tivesse a disciplina que você só desenvolveu aos 35. É desonesto. E esse ressentimento não motiva, apenas drena. Olhe para o menino agora com compaixão real. Pegue foto antiga sua, aquela em que você era criança ou adolescente assustado. Olhe nos olhos daquela criança e diga em voz alta: eu te perdoo. Você fez o que podia com o que tinha. Você me trouxe até aqui, obrigado. Agora eu assumo daqui. Fale isso até sentir algo se soltar no peito. Chore se precisar. Não é fraqueza. É fechamento de ferida que estava aberta há anos. Você não precisa mais ter vergonha do passado. Apenas distância. Quando alguém menciona quem você era, você não nega nem se ofende. Você simplesmente reconhece: sim, eu era assim. Não sou mais. Sem emoção excessiva, sem drama, apenas fato. Marco Aurélio ensinou que o passado não pode ser mudado, mas a relação que você tem com ele pode. Você honra o que foi porque aquilo te ensinou o que não ser. Você celebra o que se tornou porque isso prova que mudança é possível. Ele está em paz com o passado porque não vive mais lá. Fase 14. A constância do renascimento. Você acha que o ritual acabou, que matou a versão antiga uma vez e agora está seguro para sempre. Mas a verdade que vai te destruir se você não aceitar agora é essa: você vai ter que morrer de novo, e de novo, e de novo. A cada novo nível que você alcança, a versão que te trouxe até ali se torna inadequada para o próximo patamar. O homem que ganha os primeiros 10 mil não serve para ganhar os primeiros 100 mil.
O corpo que corre 5 quilômetros não serve para correr maratona. Você vai ter que matar versões de si mesmo repetidamente até o dia em que você morrer de verdade. Você tem medo disso porque quer estabilidade, quer chegar num ponto onde pode relaxar e dizer: pronto, eu venci, agora posso parar. Mas esse ponto não existe. A vida é escalada infinita. Cada platô conquistado revela montanha maior à frente. E se você para de subir, você não fica parado. Você desce. A lei da natureza é clara. Ou você está crescendo ou está apodrecendo. Não existe meio termo. Então você precisa escolher agora se vai ser fênix eterna que queima e renasce constantemente, ou se vai ser múmia preservada em museu da própria mediocridade. Aceite o ciclo de renascimento como estilo de vida. A cada 6 meses, sente e faça a auditoria brutal. Quem eu sou hoje já não serve mais para onde eu quero ir? Identifique os hábitos, crenças e comportamentos que te trouxeram até aqui, mas que vão te segurar no próximo nível. Escreva, queime, renasça. Você está sempre matando a versão anterior para dar espaço à próxima. Isso não é instabilidade, é evolução consciente. A maioria das pessoas morre uma vez só aos 70 anos e descobre que nunca viveu de verdade. Você vai morrer 1000 vezes em vida para garantir que quando a morte física chegar, você esteja completamente esgotado de ter vivido cada versão possível de si mesmo com intensidade máxima. Sêneca escreveu que ensaiamos a morte diariamente, para que quando ela chegar não nos encontre despreparados. Mas o verdadeiro ensaio não é apenas aceitar a morte física, é praticar a morte do ego repetidamente. Matar quem você é para se tornar quem você precisa ser. Ele aprende a morrer em vida para não morrer em espírito. Deixe seu like se você aceita o ciclo de renascimento. O homem novo. Você se olha no espelho. Os olhos são os mesmos, mas o olhar mudou. Há peso, há história, há cicatrizes que ninguém vê, mas você sente. O menino que chorava por validação morreu. O jovem que fugia do desconforto foi enterrado. E quem está de pé agora é alguém que você mal reconhece, mas respeita profundamente. Você completou o ritual, reconheceu o cadáver, queimou as histórias, matou os nomes, cortou as pessoas, adotou a sombra, construiu o código. E em cada fase, você sentiu pedaços de si mesmo sendo arrancados como pele morta que precisa cair para a nova pele respirar. Doeu. Você quase desistiu 1000 vezes, mas não desistiu. E agora está aqui, do outro lado, vivo de uma forma que nunca esteve antes. O homem que você é agora não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala, e as pessoas param para escutar porque há verdade na voz. Ele não precisa provar força porque a força vaza pelos poros. Ele não precisa explicar porque mudou. A mudança está tatuada em cada ação, cada escolha, cada segundo de presença total no mundo real. Você conquistou algo que a maioria nunca vai conquistar. Liberdade de ser quem você escolheu ser, não quem te disseram que você deveria ser. Você não deve satisfação a ninguém porque pagou o preço inteiro. Você matou o ego, enterrou o passado, renasceu pelo fogo e agora caminha pelo mundo com autoridade silenciosa de quem sabe exatamente quem é. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Mas você foi além. A sua vida agora é o que suas ações fazem dela. Você parou de sonhar com a versão forte e se tornou ela. Parou de admirar os que agem e virou um deles. Parou de viver como espectador e entrou na arena. E com o passado enterrado, o futuro se abre como um campo infinito de conquista. Você passou por 15 fases de morte e renascimento. Agora não existe mais a desculpa da ignorância. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Saber e não fazer é covardia pura. Você pode fechar esse vídeo e voltar para a mesma vida apegado ao passado que te define, ou pode pegar o papel e a caneta hoje mesmo e começar o ritual. Escrever quem você era, queimar e renascer. Se você chegou até aqui sem pular, você faz parte do 1% que não foge da dor. Você tem estômago para a morte do ego. Respeito. Mas respeito não constrói nada. Ação constrói. Resultado constrói.
E agora você tem o mapa completo. Escreva nos comentários: o menino morreu, o homem nasce agora. Não é frase motivacional, é declaração de guerra contra a versão antiga. Quando você declara em voz alta, você cria compromisso público que te obriga a agir. A guerra continua. Para não perder o ritmo, assista ao próximo vídeo agora. É a próxima etapa do seu treino. Não deixe para amanhã. Amanhã é desculpa de quem já está morto por dentro. Mate quem você foi. Vire quem você jurou ser.